construção e requalificação das estradas facilita o deslocamento entre as cidades, aproximando, principalmente com a segurança de estar trafegando com a família, diminuindo o tempo de viagem. As novas estradas abrem um mundo de possibilidades para o turismo. Essas melhorias significam mais serviços para a população, mais empregos e progresso na qualidade de vida dos cearenses. Em 2023, já são mais de 600 quilômetros de estradas construídas e em andamento. As estradas geram empregos tanto durante as obras quanto após sua conclusão. Irão aumentar as ofertas para a região, tanto de lazer, saúde, segurança e educação também. É o governo do Ceará aproximando pessoas e oportunidades. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, Arthur José Vieira Bruno nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 4 de agosto de 1959. Portanto, chegou recentemente aos 64 anos, 4 mandatos, tendo ocupado o cargo de secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará nos 6 primeiros meses do governo de Cid Gomes, lá em 2007. Na sequência, elegeu-se deputado federal em 2015, licenciando-se do mandato para assumir a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, cargo que ocupou a partir de 2015. Hoje, exerce a função de assessor direto do governador Elmano de Freitas, lá no Palácio da Abolição. É com imenso prazer que recebemos Arthur Bruno no Focus Colóquio. E o momento é muito especial. Afinal, Bruno é um dos pré-candidatos a prefeito de Fortaleza pelo PT, partido que está em efervescência política. Justamente é isso que faz o PT um partido importante, um partido de referência, um partido que, nos últimos Fortaleza, o papel de protagonista, né? Então, a pergunta, assim, para começarmos a nossa conversa, e agradeço a sua presença aqui, que nós chamamos de Dedé Tour, fez aqui o passeio, conheceu a casa. A pergunta crucial, né, para você é: pré-candidato a prefeito, o Bruno é sempre apontado por muitas pessoas como o candidato a prefeito do PT que nunca se configurou, né? E agora um novo momento que as circunstâncias políticas podem, a conjunção de fatores... Estar contigo e um prazer maior de ter conhecido a casa de vovó Dedé, que eu já ouvi falar muito, muita gente falava, mas eu não tinha tido o trabalho que é feito aqui. Então, já valeu o meu dia, né, ter vindo aqui, estar com você e, principalmente, ter conhecido a casa de vovó Dedé. Pois a questão, por que você acha em condições de pleitear esse papel e quais as suas chances de um contexto tão complexo que está se dando aqui na política do Ceará no momento? Bom, muito bem, Fábio. Eu sou professor há 45 anos, né? Você colocou. Eu tenho 35 anos de vida pública, né? Tive aí 7 mandatos, tive a oportunidade de ser vereador de Fortaleza por 2 vezes, por sinal, dos 5 pré-candidatos, né? Considerando já o Evandro também como um pré-candidato, tem 4 que foram vereadores. Quer dizer, eu, Luiziane, Guilherme e Larissa, fomos vereadores de Fortaleza. Eu tive a oportunidade também de exercer durante 8 anos o cargo de secretário de Meio Ambiente. Eu fui rapidamente ali secretário do CID, mas aí nos 8 anos do governo Camilo fui secretário de Meio Ambiente. E tinha decidido não ser mais candidato. Em 2014, eu preciso te dizer que eu me realizei mais no Executivo. Eu já tinha sido executivo, fui diretor de um grande pré-vestibular, escola de Fortaleza, tinha uma experiência já executiva, mas me realizei muito, né? E me considero preparado do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político, né, da minha formação, das minhas relações. Você sabe que eu me relaciono com todos os setores da sociedade, me considero uma pessoa bem relacionada e com condição de liderar, né, um projeto para Fortaleza. Temos aí hoje praticamente 5 pré-candidatos do PT, todos muito bons, todos com história belíssima, né? Todos eles, sem uma exceção, mas eu me considero com capacidade, com formação, com condição de liderar. Acho que Fortaleza está precisando de um líder. Há uma inapetência hoje em Fortaleza, mobilização da sociedade em torno da política de resíduo sólido, não é? E a gente vê agora o prefeito se mexendo, evidentemente, no ano eleitoral, faltam 10 meses, excelentes para liderar esse processo. Claro que
passa pelo PT, a escolha, mas passa também pelos partidos que fazem a federação, PCdoB, PV, hoje nós somos uma federação, passa pelos aliados, portanto, todos esses partidos que estão aliados em torno do governo Elmano deverão também participar desse debate e da escolha desse nome. Então, acho que não pode ser apenas o PT opinar, né? O PT tem um papel decisivo na escolha, mas ele vai passar por esse diálogo com... 24 horas depois da notícia de filiação, do pedido de filiação, na verdade é uma filiação, né? Ninguém faz em que se deu esse pedido do atual presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que todo mundo conhece, que se deu dentro do PDT em função da última eleição estadual. Evandro Leitão, como presidente da Assembleia, não fez campanha para o candidato Roberto Cláudio, que era do PDT, né? E agora se filiando ao PT. Né? E, evidentemente, causando polêmica dentro do PT. A ex-prefeita Luiziane, deputado federal, muito diretas, diz que o PT não é partido de aluguel, insinuando que Evandro Leitão não tem o DNA com a deputada, Arthur? Eu acho que o Evandro Leitão tem uma trajetória muito bonita na política. Ele começa ali como secretário do Trapá no início do primeiro governo Cid. Ele fez um belo trabalho como secretário. Depois ele se elege com uma boa votação para deputado. É escolhido para ser líder do governo Camilo Santana. É bom registrar isso. Fazia a defesa do nosso governo, fazia a defesa de muita competência. Ele é muito habilidoso, ele é um grande articulador político, isso é muito importante também para o Executivo. Eu quero destacar isso, viu, Fábio? Aprendi na história do Brasil, na história mundial, quem passa pelo poder legislativo passa a ter uma experiência muito importante, discutir, a buscar consensos, né? É sempre a busca do consenso. Às vezes você não consegue, vai para a disputa, mas a primeira alternativa é o consenso. E o prefeito ter apoio da sociedade para os seus projetos e do legislativo. Então, o Evandro teve uma experiência muito importante, presidente da Assembleia. É um luxo para o partido a disputar, não é? Para convencer, sobretudo, o PT, mas também os demais partidos, que é o melhor nome para agregar essas forças políticas. Porque, veja, né, eu sempre respeito muito quem está no poder. Faço a crítica, acho que eu me frustrei com o prefeito Sarto, achava que ele ia fazer mais. O que ele mobilizou? O que é que ele trouxe de novo para a cidade de Fortaleza? Né? O que ele conseguiu liderar? Né? Eu fico imaginando o seguinte, o prefeito, apoio da sociedade para campanhas, para políticas públicas. Por exemplo, vamos plantar árvore em Fortaleza, vamos passar 6 meses plantando árvore, não só os clubes de serviço, as igrejas, os meios de comunicação. Ok, já temos o hábito de plantar árvore, agora vamos deixar a cidade limpa, vamos fazer uma grande campanha de educação ambiental, de política de resíduo sólido, prefeito indo na frente, buscando apoio da sociedade, do prefeito Sarto. Então, eu diria que ele tem todas as condições para ser um candidato... Ele tem o perfil de um petista? 87. Eu entrei no PT em 86, na campanha, eu fui um dos coordenadores da campanha do João Alfredo, deputado estadual. Em 87 eu me filiei. E tal. Então, a pergunta cabe muito. Eu sou o mais antigo aí, filiado dos pré-candidatos. O mais antigo dos... Ela é quase 10 anos mais nova do que eu. Pois bem, a pergunta é esta. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará tem o perfil... O senhor conhece muito bem. O que é ter o perfil petista? Primeiro, ele tem sensibilidade social, ser de esquerda. Eu acho que o Evandro é de esquerda. O Evandro sempre foi de Leonel Brizola, como foi o grande fundador do PDT, quer dizer, ele tentou trazer de volta o PTB, não conseguiu, criou o PDT. Então, ele só é um partido de centro-esquerda. Ele fez a defesa de um governo de esquerda, que era o governo do Camilo, ou centro-esquerda, né, um governo social-democrático. Ele tem, acho que essa visão de que é preciso transformar a partir das desigualdades, visão elitista da política. Eu acho que ele vai, se ele for o prefeito, como os demais pré-candidatos, acho que eles têm uma visão de que precisa trabalhar a saúde pública, a escola pública de qualidade, tratar da periferia com a mesma prioridade como se trata a Beira-Mar, dará um processo desse tipo. A política tem suas linguagens. Um presidente da Assembleia não entra no partido essa proposição e uma articulação nesse sentido, se não tiver algumas garantias de que será o candidato. Eu não estou perguntando garantia oficial do PT, mas na correlação de forças. Eu acho que o que faz o PT
história do Brasil, talvez o PT seja o partido mais enraizado nos movimentos sindicais, nos Certamente movimentos populares, movimentos sociais, né? Talvez ter a abrangência política do PT, a experiência de governar. Hoje nós temos o modo petista de governar, e aí eu quero registrar a importância da Luiziane. Obras que hoje acontecem, de grandes ações, tiveram lá também a ideia, não é, o projeto, o início da Luiziane Lins, o respeito e admiração pela Luiziane. E os demais, a Larissa é uma jovem deputada com muito futuro, acho que experiência como vereador, presidente do PT municipal, deverá conduzir esse processo, porque isso é importante, Fábio. Esse processo, dentro do PT, será conduzido pelo diretório estadual, né? Hoje nós temos um presidente, o Conin, que faz um belo trabalho também. A direção nacional também vai dar sua opinião com esses 5 nomes, né? Todos eles têm muitas virtudes, têm muitas qualidades. Então, qualquer um que seja, eu acho que o PT está muito bem representado. Sua experiência, haverá embate, disputa por votos de delegados no PT ou as circunstâncias políticas, os processos ainda estão se dando, né? Ela vai levar a um acordo dentro do partido e junto com seus aliados? Da federação, ouvindo o PCdoB, ouvindo o PV, discutindo com os aliados, nós temos aí vários partidos aliados, né? Que deverão ser ouvidos. E outra coisa, a gente tem que ouvir também quais são os nomes que os partidos colocam. Não é? Isso a gente não pode sair já debatendo com os partidos, dizendo, olha, estou aqui trazendo, o nome tem que ser do PT. Não pode ser assim, tem que haver um convencimento. O PT tem os melhores nomes, é possível ter outros nomes em outros partidos. Eu acho que o debate começa por aí, para a gente construir um grande consenso. Eu acredito, Fábio, que o ideal é que não haja disputa interna. O ideal é a gente construir um grande consenso, não é, em torno de um nome. Quando o senhor disse que é o ideal, que vai trabalhar nesse sentido Eu também. vou trabalhar nesse sentido. Por quê? Eu fico me lembrando, há pouco, Rio Grande do Sul, para disputar com João Dória. João Dória venceu a disputa e sequer foi o candidato. O PSDB teve que apoiar. A disputa foi tão sangrenta, foi tão dura, que não houve mais condição de construir o consenso. Então, eu acho que a gente deve evitar. Dentro do nosso regimento, não há problema, a gente está acostumado com prévia, mas o ideal é que não haja, até porque vai envolver outros partidos. Não é só de humano, é apoiado aí por uma dezena de partidos ou mais. Esses partidos têm que ser ouvidos sobre o perfil. Acho que uma pesquisa também ajuda. A gente sabe quem é o mais conhecido. Precisa saber, numa pesquisa qualitativa, qual é o perfil que a cidade está precisando. Eu daria aqui 5 características que a cidade está precisando. Primeiro, de um líder. Um candidato que tenha saúde, que tenha disposição de trabalho nessa área. Mas nós temos 3 ou 4 maiores necessidades. Terceiro, um líder que seja agregador. Uma pessoa que agregue, que ONGs, dos sindicatos, de empreendedores, de empresários e de trabalhadores, não é? E que nós tenhamos também de convencimento. Então, eu acho que esse é o perfil que nós estamos precisando. E dos 5 candidatos aí que estão postos dentro do PT, o candidato pode ser de outro partido, mas dificilmente sabemos que o PT abrirá mão de uma candidatura do partido, não é? Esses 5 candidatos, Essas características. não quer comentar sobre os outros? Eu acho que não, todos os outros são muito bons. Todos têm virtudes. Temos defeitos, não é? Eu me considero preparado, Fábio. Eu conheço Fortaleza. Você sabe que eu escrevi um livro sobre a história de Fortaleza, você tem esse livro, Fortaleza, uma breve história. Não é? Então, eu conheço a história de Fortaleza, eu conheço os 121 bairros de Fortaleza, eu conheço esses 34 quilômetros do litoral, as 12 regionais, eu conheço Fortaleza. Amo Fortaleza. De ser, quando candidato a deputado, sempre o mais votado. Fui várias vezes o mais votado em Fortaleza, então a sociedade me conhece também. Não é? A minha vida é pública, então eu me considero preparado e eu tenho o sonho de governar Fortaleza. Como é que surgiu essa minha pré-candidatura, né? Quando o Elmano foi me convidar para ser seu assessor, ele me perguntou, Bruno, tu ainda vai ser candidato, quer ser candidato a deputado? Eu disse, não, governador, encerrei essa fase, 7 mandatos, foi muito bom, me realizei muito, mas eu gostei muito do Executivo, passei 8 anos como secretário do Meio Ambiente, fizemos muito pelo meio ambiente, né? Encaramos muitos desafios, um deles foi o Parque do Cocó, você lembra? Nós passamos 40 anos, Fábio, está aí, entreguei aqui o livro, né? Parque do Cocó, o sonho verde de Fortaleza. Nós passamos 40 anos tentando regulamentar o parque, criar o parque, né, legalizar o parque. Isso não foi possível. O governador Camilo me chamou para dizer, olha, Bruno, você tem muitas tarefas, mas a mais importante é tentar fazer o que ninguém conseguiu, regulamentar o Parque do Cocó. Eu passei 2 anos e meio
mas conversei com toda a cidade, conversei com as comunidades, com os empreendedores, com a construção civil, não é? Fizemos um fórum organizado pelo Ministério Público, 25 entidades, né? E sempre com diálogo, e sempre eu acho que nós conseguimos, com alguma dificuldade, uma outra coisa a gente não conseguiu, mas com diálogo e com a gente consegue. Então, eu quero colocar isso à disposição da minha cidade, que eu devo tudo a Fortaleza. Eu sou de Fortaleza, eu me tornei um profissional, um professor, não é? E agora eu quero colocar aquilo que eu aprendi em prol da nossa cidade. Então, me considero preparado para essa missão. Beleza, evidentemente. Como o senhor está como assessor especial lá do governo, né, na relação do governo, como é que o governador deve ou irá se comportar nesse processo? Eu aprendi muito com o governador Camilo, né, porque eu fui secretário 8 anos dele, e estou aprendendo muito com o governador Elmano. Elmano, eu ouvindo, e depois ele apreende aquilo que é dito e discute, e coloca a proposta. Ele é muito democrático, mas ele é transparente, né? Então, acho que ele vai ouvir primeiro as correntes políticas do PT, ele deve ouvir os aliados, né? Ele deve ouvir, e são muitos partidos, como eu acabei de falar. O Elmano está fazendo um trabalho, na minha opinião, magnífico. Para o primeiro ano de governo, ele até, na relação com os municípios, o Elmano ouviu todos os prefeitos e fez projetos e ações para todas as prefeituras. Hoje estão recebendo recursos em várias ações que eles levaram como propostas, né? Então, independente, talvez essa maioria que ele conseguiu na Assembleia Legislativa seja consequência também dessa sua postura, né, de entender que ele é o governador da ligação B, ele governa para todos. Então, eu acho que o Elmano vai ouvir muito, vai pesquisar, porque hoje você pode fazer pesquisas qualitativas para isso, de forma em reuniões com os partidos, e vai tomar decisão. Qualquer decisão que seja tomada terá o meu apoio, porque o Camilo Santana, com as forças políticas, o José Guimarães tem um papel importante como líder do presidente Lula. A Luiziane tem vida. Durante 8 anos, ela governou a cidade e governou bem. Então, a Luiziane é fundamental, né? Num programa de governo, né? E se ela for para resolver 5 nomes excelentes, sem se falar nos nomes que podem aparecer dos partidos aliados. Bruno, puxar um pouquinho para a cidade. Da força econômica do nosso estado está aqui. E, na sua opinião, qual é a vocação de... A gente não consegue perceber uma atuação nesse sentido. O que é o desenvolvimento econômico de Fortaleza, para onde é que a cidade deve ir, caminhar, extremamente importante, como entrada dos cabos submarinos aí relacionados à internet, enfim, mas a gente não vê, vamos atrair investimento para Fortaleza, por exemplo, né? O que é que você pensa a respeito disso? Bom, muito bem. Primeiro que o prefeito sozinho não tem apoio na Câmara Municipal, ele tem que ter uma maioria política, ele tem que dialogar com os empreendedores, com os empresários, né, os serviços, né? Fortaleza é uma cidade eminentemente de serviços, você colocou muito bem. São 5.570 municípios no Brasil, 400 em população, tem a maior economia do Nordeste, em termos de cidade, de município, né? Apesar de ser um município com uma grande densidade de quilômetro quadrado, é a capital de maior densidade. O que não é ruim, né? O que não é ruim. O que não é ruim. Então, agora, há uma grande pobreza. Nós temos em Fortaleza vive com até 3 salários mínimos. Então, é uma população pobre. A grande maioria é pobre. Então, a nossa prioridade tem que ser de emprego, precisa trabalhar, né? Precisa de oportunidade. Então, por isso que nós temos que dialogar muito com os empreendedores, com os empresários, que vão dar oportunidade em Fortaleza, com um potencial turístico imenso, que ainda é mal aproveitado, deveria ser melhor aproveitado, uma cidade de serviço, um aeroporto que é dentro da cidade, isso é muito bom, isso facilita também para o turismo e para os negócios. Nós temos um belo centro de eventos, né? Pode-se fazer uma outra crítica, aquele centro dá para fazer muitos eventos, a gente não pode pensar o turismo apenas, turismo de férias, mas é o turismo de negócios, turismo mais diversas reuniões, e a gente tem que atrair para Fortaleza. Nós temos hoje uma beira-mar que está bem cuidada, não é? Mas a gente precisa cuidar bem desses 34 quilômetros de litoral. Acho que precisa ainda priorizar o lado oeste da cidade, né? O lado leste até está bem cuidado. E o lado sul, onde vive boa parte da nossa população. Do Grande Bom Jardim, por exemplo, não tem visto a mesma prioridade que tem o Meireles, que tem a Aldeota, que tem o Dionísio Torres, que tem que ser cuidado também. Quando o senhor fala em priorizar em que sentido? Tá. Primeiro,
a coisa mais importante que está acontecendo, a política pública talvez mais importante que está acontecendo hoje, depende do Estado, que é o saneamento básico. Hoje nós temos um esgotamento sanitário em Fortaleza que está montado para 2/3 da população. Foi um grande trabalho da CAGES, né, nas últimas décadas, preciso registrar isso, mas insuficiente. Nós temos que chegar daqui a 10 anos, em 2033, oferecendo novos a CAGES, uma parceria público-privada. Foi uma grande saída, não é? Nós temos aí a Ambiental Ceará, acabou de receber aí 556 milhões de reais de empréstimo do Banco do Nordeste, é uma empresa reconhecida como talvez a melhor na área de saneamento básico do país, está fazendo um belíssimo trabalho não só em Fortaleza, mas na área metropolitana, então isso tem que ser priorizado. Saneamento básico. Não tem a poluição ali na beira-mar. E eu lamento profundamente que o prefeito, que deve buscar a parceria do Estado, a parceria do governo, erradamente, ele já devia ter pedido desculpa. Pois é. Devia ter pedido desculpa. Ele anunciou que a CAGES é idas, não é? Nós tivemos ali na Praia de Iracema, que é um cartão postal nosso, uma poluição tremenda de esgoto. E a culpa era da Prefeitura de Fiscalização, junto com a Secretaria de Urbanismo e Ambiente de Fortaleza. Ele responsabilizou a CAGES e até agora não reconheceu que erro do nosso governador é humano. Isso cabe ao prefeito que precisa do Estado. Nós tivemos uma experiência muito boa, Fábio, com o Camilo, que foi Juntos por Fortaleza. O governo do Estado e prefeitura juntos fizeram muito. Muito do que se fez nos últimos anos em Fortaleza foi graças à parceria entre o governador Camilo e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Saúde, a gente anda na periferia, o povo reclamando, falta remédio, falta médico. Então, a saúde pública é um problema sério na periferia de Fortaleza. Agora, nos próximos 10 anos, com esse trabalho que está sendo feito na parceria público-privada. Né? Sem se falar também, né, é preciso registrar, não se justifica com a taxa do lixo, Fortaleza com a sujeira que tem, é um absurdo. Isso que a gente está vendo na cidade. É um problema de solução. É difícil solução. Não é Cabe fácil. ao prefeito liderar a solução. A taxa do lixo veio aí para financiar isso, mas, enfim, não há duas praias fundamentais de Fortaleza, Arthur Bruno, Praia de Iracema e Praia do Futuro, ainda continuam com, não diria degradada, né, os serviços públicos funcionam lá, tá? Mas um belo ponto, talvez o mais bem resolvido, ponto de entretenimento da cidade sem vida. Isso. Ou sem Praia de Iracema, fantástica, né? E a Praia do Futuro, ainda problemática também, um tipo de ocupação ainda que não se sabe ao certo. Esses dois pontos, Bruno, na sua leitura como pretenso candidato a prefeito. Praia de Iracema é um bairro belíssimo, né? Construções ali ainda, você vê construções dos anos 30, dos anos 40, né? Ali na Praia de Iracema, Fortaleza, né? A elite de Fortaleza morava ou no centro, ou depois foi para Jacarecanga, depois ela se muda, ou pelo menos constrói casas de veraneio de uma certa elite da cidade. E com os prédios bonitos, como é o caso do Estoril, que é um prédio histórico, né, do patrimônio SUS, eu imagino a Praia de Iracema um bairro de serviços, de turismo, de comércio, né, de lazer, de internet, de comunicação. Então, esse bairro precisava, primeiro, ser muito bem iluminado, porque segurança pública parte muito da parceria com o governo do Estado para a segurança pública. As pessoas deveriam ali caminhar na Praia de Iracema, né, de bicicleta ou a pé. É um bairro que tem condição para isso, né? Então, ali deve se estruturar para isso, estimular, e poderia ser muito melhor se houvesse uma melhor prioridade. A Praia do Futuro é uma área, sobretudo, de turismo, né? De conduta que foi feito com o Ministério Público. Eu acho que as barracas, elas hoje são uma grande atração de Fortaleza, elas se diferenciam de outras capitais, né? A gente poderia até ter, o Estado tem que cobrar por isso, tem que cobrar o seu imposto, também aquela área tem que ser muito bem guardada, iluminada, com segurança pública. Ali é o Tijuca perto, porque Praia do Futuro é perto da Aldeota, é perto do Meireles, é perto do Cais do Porto, é perto do centro, né? A gente tem não é? E para a moradia também, né, de uma classe média,
que quer morar perto do centro, que quer morar perto, porque nós temos vários centros. O centro da cidade era para ser melhor cuidado, Fábio. Não se justifica, não é o local que mais recolhe imposto, o local que é descuidado como ele é. Então, pessoal, eu imagino o seguinte, cada quarteirão daquele tinha que ter um funcionário ali da prefeitura, ou do Ferreira, um cartão postal de Fortaleza, você passa lá, hoje é o descuido, bancos quebrados, a passa suja, isso do Ferreira, e quando chega lá se decepciona com toda aquela sujeira, com aquele descuido. Então, centro, Praia de Iracema, Praia do Futuro, são bairros fundamentais da periferia, onde estão os moradores vivendo, morando, né? E é preciso, sim, que a gente cuide aí do calçamento, da limpeza, o que tipo que atender bem, como atendem nos bairros mais nobres. Qual é que você acha que vai ser os grandes temas, a pretensão do eleitor nessa próxima campanha de 24? Eu acho que saúde sempre será um tema prioritário, não é? Sobretudo periféricos de Fortaleza. Acho que segurança pública, apesar de ser uma responsabilidade maior do Estado, mas tem que ter parceria com a prefeitura, né? Trabalhar em parceria com o Estado. E sempre será a geração de emprego e renda. Eu acho que essa questão econômica, ela virá também. Eu acho que esses, sem dúvida, serão os temas assim, mais relevantes. Acho que a escola pública melhorou em Fortaleza, no Estado de uma maneira geral, em nível internacional. Se você vê aí o PISA, o resultado do PISA, o Brasil está muito mal, de uma maneira geral. Mas o Ceará é uma referência, sempre vai aparecer também como um tema importante, não é? Acho que houve uma melhoria na mobilidade urbana, né? A cidade hoje, que houve esse avanço. Portanto, talvez segurança pública, saúde, não é? Segurança pública, saúde, que geram emprego e renda, talvez sejam os grandes temas dessa eleição. Curiosamente, uma parte disso aí passa pelo Ceará tendo um papel importante, teve um papel decisivo na eleição de Elmano de Freitas e de diversos governadores, continuará um pouco diferente de uma eleição de Estado, nesse sentido, né? Uma eleição de prefeitura é aquela relação muito direta. Eleição solteira, né? E é muito direta né, do eleitor. Né? Ele está ali no dia a dia, é o ônibus que ele pega, é o lixo que foi recolhido ou não foi recolhido, enfim, isso não diferencia muito da eleição de governador, que trata de temas um pouco mais gerais. O presidente Lula tem peso nessa história? Eu acho que tem peso, sim. O Lula pode ser peso, é o maior líder do país. Pode ser peso, né? Positivo ou negativo? Eu acho que mais positivo. A depender do desempenho. Eu acho que nós estamos encerrando o primeiro ano do governo Lula. Para o primeiro ano, eu acho que ele fez um bom governo. Considero que também caiu, né? Então acho que ele fez bem. Acho que boas iniciativas, retomou grandes programas que ele teve dos governos. Um dos últimos programas lançados, Fábio, que foi o programa para pessoas de rua, moradores de rua. Que aqui em Fortaleza, a gente diz de moradores de rua, e qual é a política que a prefeitura tem para moradores de rua? Deveria ter, não é? Que são pessoas as mais carentes e que têm de vida. Então, é um tema também que eu acho que é importante a gente discutir numa campanha eleitoral. Então, eu acho que o presidente Lula tem um papel importante, sim, não é? Ao mesmo tempo de presidência da República. Acho que o nosso ministro Camilo Santana, que talvez seja hoje a maior liderança do Estado do Ceará, vai ter um papel pelas boas iniciativas que ele já tomou. Esse programa do Ceará Sem Fome é um programa magnífico. Eu estou vendo, acompanhando esse programa. As cozinhas, é fundamental ter essa parceria do Estado com a Prefeitura. Então, acho que sim, o Partido dos Trabalhadores tem um papel decisivo, porque é o partido de maior aceitação hoje em Fortaleza e no estado do Ceará, né? Apesar de ter também rejeição, mas acho que tem uma... Mas vai ser uma eleição difícil. Eu acho que nós temos aí qualquer prefeito que tiver na gestão, ele tem muita força, tem a maioria dos vereadores. Você acha que o prefeito consegue, de cara, por estar à frente da prefeitura, por ter, enfim, uma boa bancada de vereadores, a máquina administrativa na mão, é a garantia de segundo turno já o prefeito? Podemos considerar assim ou não? Eu não escolho adversário. Acho que o processo vai determinar. Não é? O PL tem o seu candidato, né? O Novo tem o seu candidato, que não tem nada de novo naquilo que eles estão pregando lá, na minha opinião. É um candidato que tem densidade eleitoral, é um grande líder sindical, ele defende muito bem os policiais militares, mas eu não vejo conhecer a sua liderança e saber que é um nome que tem popularidade, né? Participou de 3 eleições majoritárias, é um nome que tem peso. Então, num quadro... Se surpreendeu na eleição de governador de ter sido decidida em um turno apenas. Fortaleza, você não acredita que isso ocorra?
acho, né, ocorreu quando a Luiziane foi candidata à reeleição. Né? Se não me engano, foi a única eleição de Fortaleza decidida no primeiro turno. No primeiro turno, sim. É verdade que o Juracy Magalhães se reelegeu, mas foi para o segundo turno. Foi para o segundo turno. Né, naquele processo. 1909. Ali foi 2000, não é? Juracy, nós tivemos aqui, Guilherme Rocha foi gestor da cidade durante 20 anos, tivemos o Boticário Ferreira, né, que é o nome que dá a Praça do Ferreira, que foi presidente da Câmara Municipal, foi gestor durante 15 anos, que na época era o presidente da Câmara, e depois disso veio o Juracy Magalhães com 11 anos, ele teve 3 gestões, né? Então teve muito tempo no poder, e ele se reelegeu numa eleição muito disputada, naquela época eu fui até o candidato a vice. Do então nosso candidato a prefeito foi Inácio Arruda. Né? Então acho que é muito difícil ganhar no primeiro turno, não é importante. Agradecer, Fábio, tenho certeza que você fará aí nesse processo, nos próximos meses, bons debates com os candidatos, com os pré-candidatos, com os partidos políticos. Eu acho que isso é que é importante. A população precisa conhecer o que os partidos pensam, o que os candidatos pensam, e depois cobrar lá da frente, depois da eleição, o cumprimento, né, daquilo que eles se comprometeram. E eu espero ser uma pessoa coerente, né? Eu espero que a gente escolha bem o candidato. Se não for Arthur Bruno, se for um outro candidato dentro do nosso campo, ótimo, temos excelentes nomes, né? Mas o meu nome está à disposição da cidade. A cidade me conhece, então está à disposição do PT, dos partidos aliados, e eu espero que a gente faça a melhor escolha possível. Pronto, chegamos ao final da nossa conversa, do nosso Fox Colóquio, com o ex-deputado Arthur Bruno, hoje assessor especial do governo Eumano de Freitas, e, sem dúvida, deputado porque foram 7 mandatos, posso chamar de deputado e vereador. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A construção e requalificando as pessoas com mais agilidade e segurança. A gente ficou muito satisfeito, principalmente com a segurança de estar trafegando com a família, diminuindo o tempo de viagem. A distribuição da produção agrícola, da indústria e do comércio. Essas melhorias significam mais serviços para a população, mais empregos e progresso na qualidade de vida dos cearenses. Em 2000, as estradas geram empregos tanto durante as obras quanto após sua conclusão. Irão aumentar as ofertas para a região, tanto de lazer, saúde, segurança e educação também. É o governo do Ceará aproximando pessoas e oportunidades. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.